tô aqui no Brasil, aqui é a Milene falando. Quem vai chegando vai dando um oi. Vou falar um pouquinho da minha viagem aqui, de algumas coisas, e eu vou começar então depois no assunto, só esperar um pouquinho entrar as pessoas. Então, para vocês que estão me acompanhando, eu cheguei no Brasil, vou passar agora uma temporada no Brasil, uma temporada, na verdade, umas férias, né, com um pouco de trabalho também. Quem está me acompanhando já percebeu que eu vou fazer constelações e tudo mais. E hoje a live vai ser curta, aliás, as próximas lives vão ser curtas porque eu vou estar em espaços que não são exatamente os meus espaços. E eu, claro, espero que em cada um desses lugares a internet esteja bem, que o som saia bem, e elas vão estar sendo gravadas assim, no celular e tudo mais, porque é o que eu tenho na mão, né, o que eu posso fazer. Então eu espero que fique legal para todo mundo e que vocês me acompanhem, até para determinar se eu sigo fazendo ou não. Karina, me fala como é que tá o som, se o som tá bom, se tá tudo bom, que daí é para ficar mais fácil para mim, tá? Ou se não for a Karina, quem tá chegando aí me avisa também se o som tá bom ou não, tá bom? Então, tô no Brasil, tô na praia, já peguei até uma corzinha, né? Já até tô sem maquiagem, assim, no sentido de... Brasil tem muita coisa boa, né? Apesar de eu gostar de onde eu vivo, onde eu moro, Brasil tem calor em todos os sentidos. Calor humano, calor temperatura, né? Ainda trouxe um pouquinho de frio, né? Essa semana até fez frio. E aí eu vou estar rodando algumas cidades, alguns lugares. Por exemplo, no próximo domingo eu vou estar em Porto Alegre, eu vou estar fazendo constelação e eu vou estar num espaço de constelação. Eu espero que não tenha nenhum atraso para mim começar a live, mas pode ser que tenha algum atraso. Obrigada, Karina, por avisar que tá tudo bem. Hoje a live eu vou estar falando sobre... nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós desejamos e nós somos até o que nós não sabemos que somos. Essa frase é do Leandro Carnal e eu gostei muito dentro de um texto de uma revista que é o Viver Bem. Essa revista fez uma reportagem com ele, né? E isso é uma das frases que ele trouxe que eu achei muito interessante, né? Nós somos muito mais do que nós pensamos. Porque às vezes a gente pensa que a gente é, sei lá... Inclusive quando tem entrevistas, né? É muito comum a gente dizer assim, me fale sobre você. E as pessoas falam, eu sou engenheiro, eu sou mãe, eu sou pai. A gente, na verdade, é tudo isso, né? Todos esses rótulos, mas em cada um desses rótulos a gente tem um jeito próprio de ser. Então, todas as pessoas que são mães do seu jeito e encaram a maternidade de uma forma e tiveram uma mãe de uma forma. Até esse fim de semana, conversando com as irmãs, que a gente estava andando na praia, que é uma coisa muito boa, a gente falando, né, que cada um tem o seu jeito de criar, cada um tem o seu jeito de ver, cada um conta as histórias da sua forma. Então, sim, a gente é o que a gente pensa que é, sim, parte do que a gente pensa que é, sim. Só que a gente também é o que a gente deseja. Também é, vamos dizer, parte de nós, os desejos sobre o que eu quero da vida, o que eu gosto de comer, os meus desejos em relação à emoção, à sexualidade, a viagens, a profissão. Todos esses desejos fazem parte da nossa construção, porque fazem com que, são as nossas motivações, são as coisas que nos fazem caminhar de alguma forma, né? E nós somos também o que nós não sabemos. E o que eu quero dizer com isso? A gente é todas as construções de nós mesmos, né? Então, por exemplo, uma das coisas básicas para que a gente tenha uma vida melhor, ou uma vida mais... que a gente possa concretizar as coisas de uma forma melhor, né? Mais flexível, parte do processo de nós nos autoconhecermos. E o autoconhecer não é só, eu fui, sei lá, na psicanálise, eu li um teste, eu fiz um teste, aí eu sei o que eu sou, né? Vai lá no Facebook e faz o teste disso e daquilo. O autoconhecimento é uma coisa que desde a infância a gente vai aprendendo que a gente não é uma simbiose da mãe, que a gente tem corpo, que a gente tem vontades, que a gente tem objetivos e coisa parecida, mas o autoconhecimento é um processo para a vida toda, até o momento que você falece e que a princípio nesse plano você não vai estar mais se autoconhecendo, talvez em outro plano, em outra forma que a gente não sabe dizer, no sentido de não sabe provar. Então, autoconhecimento é uma das coisas principais, porque é através do autoconhecimento que você descobre o que você gosta, o que você não gosta,
Quais são aqueles botões que ativam, sei lá, o seu medo, a sua raiva, o seu desejo, a sua paixão, né? E autoconhecer é não só conhecer esses botões, mas saber ter o controle, o manejo desses botões. Uma pessoa que se autoconhece, ela consegue separar totalmente o que alguém classifica ela do que ela sabe que ela é. Por exemplo, uma pessoa pode chegar pra mim e dizer: não, você não é honesta, Milene. E é o tipo de coisa que não pode me ofender, porque na verdade eu sei o quanto eu sou honesta. Para algumas pessoas pode ofender, porque talvez ela seja honesta às vezes, não tão honesta em outras vezes. Se alguém me chama de bruxa, eu gosto de bruxa, eu gosto de fada, eu gosto de anjos. Essas coisas não são ofensivas. Já para uma outra pessoa pode ser extremamente ofensivo. Então, quanto mais você se conhece, mais fácil de você entender como lidar com o processo e com o outro sendo o outro. Em outras palavras, quando você se autoconhece, você não traz tudo para o lado pessoal. Eu acho que isso é um dos grandes conflitos da humanidade, é achar que o mundo rola em volta do umbigo dela. Então ela se sente ofendida, ela se sente magoada. Quando uma pessoa, por exemplo, é ríspida com você, ela não está bem, porque ela não precisaria ser desta forma. Tem algo que está incomodando ela que talvez você tenha provocado, mas não necessariamente é pessoal, você quis provocar. Ou talvez você tenha querido provocar, mas é ela quem escolhe como ela vai reagir às ações, às coisas que acontecem no mundo. Deixa eu só ver quem está chegando aí. A Nataliane. Oi, Nataliane, tudo bom? A Jane Dash também. Oi, tudo bom? Um beijo também. Boa noite para vocês. Então, coisas que são importantes para nós, de maneira geral, é entender que, sim, se alguém está causando um incômodo em você, este incômodo toca em algum ponto em você que é seu, né? Então, quando a gente diz a gente é o que a gente pensa, o que a gente deseja e o que a gente não sabe da gente mesmo, é exatamente essas pessoas que nos incomodam que mostram que aquele pontinho precisa ser visto, não no sentido de tornar o que a pessoa fala ou, sei lá, rotula você como uma verdade, mas se te incomodou, você trouxe para o lado pessoal e tocou algo que lhe incomoda. Claro que a gente pode dizer assim: não, mas isso eu já falei com não sei quem, com a minha amiga, e ela disse: não tá certo tal coisa. Não, a questão não é estar certo ou não, a questão é o que acontece com você, os atos, os fatos que acontecem com você, você pode não escolher, né? Tipo, começou a chover, fez frio, você não tinha casaco. Às vezes essas coisas você não tem como controlar, né? Mas como que você vai reagir a esses fatos, aos acontecimentos, sim, você pode controlar. Milene, mas foi de surpresa, eu fiquei bravo. Sim, mas quanto tempo você vai ficar bravo é uma escolha. Por exemplo, se pisar no meu pé, eu provavelmente vou reclamar. Se eu vou ficar pensando nessa pisada no pé o resto da minha vida, é o grande problema, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que o outro é apenas um espelho que reflete situações e coisas que a gente está vivendo, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu notei bastante no fato de mudar daqui do Brasil é que a cultura é muito diferente. O assunto que as pessoas tratam, buscam, é muito diferente aqui do que, por exemplo, na Inglaterra, onde eu moro. Eu estava passeando na praia, né? Uma das coisas que me trouxeram, pessoas que já vieram no Brasil, ingleses que já vieram no Brasil, é como o brasileiro usa pouca roupa. Claro, é trópico, né? É quente, mas a gente tem um despojo, um estar à vontade mais seminu, vamos chamar assim, né? Que é tranquilo. Então, eu estava comentando com minhas irmãs, por exemplo, que lá eu não nado, porque a água é congelante. A maioria das praias lá é com pedras, né? Então não é uma areia macia que tu caminha, coisa parecida. Então são realidades diferentes, apesar, por exemplo, das praias serem locais de valorização, porque no verão as pessoas vão para ficar sentado na beira, as crianças acabam entrando, e a gente tem roupas de praia lá, que é camisa de manga comprida, às vezes é um macacão inteiro, aqueles emborrachados para surfista. Então tu não vai ver o pessoal de fio dental, porque primeiro o sol não queima. Aqui, por exemplo, eu tô há 3 dias pegando um pouquinho de sol e já tô com um bronze. Lá eu posso passar o verão todo, eu não vou chegar nessa cor agora que eu recém cheguei.
Então lá não tem o costume do bronzear, eles fazem o que eles chamam de tanning, que é um tingimento, é spray mesmo, ou creme, que dá, é tipo uma base, né? Vão passar uma base, vão esprear uma base para ficar bronzeado, porque o sol não queima lá. Então, tipo assim, essa coisa de largatiar que nem tem aqui nas praias, não tem lá. Essa coisa de biquíni pequeno e coisa parecida para ficar com uma marquinha, não vai ficar com marquinha, né? E eles ficam até vermelhos lá. Eu, por exemplo, pegar o mesmo sol que o inglês, não faz diferença para mim, mas para ele fica vermelho, né? Mas ele não fica bronzeado. Então são pequenas coisas que são diferentes, um processo de cultura, que quando, por exemplo, eu venho ao Brasil nesse momento, eu vejo que nós temos um processo de corpo muito mais liberado, nós temos uma coisa de curtir natureza diferente, eles vão muito para caminhada, as pessoas de idade, todas as idades, eles têm vários parques, no sentido de... por exemplo, tem Parque das Árvores, que é um lugar que tem árvores muito antigas, tem parque da Aroeira, tem parque que era uma casa antiga, tem casas antigas que tu vai visitar os jardins. A caminhada em parques é extremamente normal. E museus, né? Por exemplo, para vocês terem uma noção, São Paulo nós temos, eu acho que 40 museus, né? Que é uma grande capital, né? Em Londres se tem 240 museus. Visitar museu é uma coisa extremamente inglesa, né? Europeia de maneira geral. Eles adoram museu, tem museu de absolutamente tudo. Excelentes museus. E eles são museus que estão muito vivos, por quê? Porque eles têm muita frequência. Nós temos alguns museus no Brasil que eu acho que só a escola visita, né? Às vezes a pessoa vai uma vez lá. Lá não, existem atividades nos museus. É comum nos museus, por exemplo, quando se leva a criança, elas têm tipo um caderninho que elas têm que achar pontos importantes do museu. E se ela achar todos os pontos, ela ganha tipo uma medalhinha que ela, então, incentiva a criança que visite o museu e que veja as principais peças desse museu. Existe um processo de interação dessa criança perguntar, de ela estar atenta, que são costumes que se faz para a criança pequena, né? E eu vejo que aqui essa questão de cultura não é tão forte, né? Mas a questão de corpo, por exemplo, é uma das coisas fantásticas aqui no Brasil, que vai me dar um trabalho enorme, por exemplo, é a questão de comida, né? Eu sigo de dieta, mas já quebrei a dieta 300 vezes, né? Ontem mesmo fui no rodízio de pizza. Maravilhoso! Então, o que eu quero dizer? Essa coisa do corporal, né? Do toque, do palato, dos cheiros, das coisas do Brasil é supimpa, é maravilhoso, né? E aí eu vejo que, justamente voltando ao tema da live de hoje, né? Today, a live hoje ela é falando sobre isso. A gente também é aquilo que a gente nem sabe que é. Por que eu digo isso? Porque quando eu volto às minhas origens, como por exemplo estar aqui no Brasil, me dá conta de que quer dizer, eu sinto falta lá, mas quando tu chega aqui tu diz, não tem. Por exemplo, eu comi uva, comi banana, comi maçã, abacaxi. As frutas, a maioria na Inglaterra, por exemplo, são importadas, né? Então elas vêm verdes para não apodrecer, né? Dá tempo de chegar nos supermercados. Então um abacate, por exemplo, é pequenininho, ele é isso daqui, é uma coisinha. Aqui a gente tem abacate, né? Abacate, que é cremoso e tudo mais. E lá não, a manga lá, se não vier do Paquistão ou de algum país aqui latino, a manga é muito ruim lá. Aqui não, a gente tem as frutas amadurecidas aqui na terra, né? Produzidas aqui num lugar solar. Eu e meu filho, por exemplo, começamos a tomar vitamina D pela falta mesmo da vitamina D, de se sentir cansado e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa mudar do espaço que a gente está. Hoje ainda estava falando com a Karina sobre isso, como é importante, eu acho extremamente importante viajar e viver outras coisas, porque você vai tendo experiências que você não teria no seu lugar. E você vai descobrindo pessoas como você, realmente espelhos que você vai refletindo desejos e coisas que você não sabe se você mantiver sempre a mesma rotina, sempre as mesmas coisas. Deixa eu dar um oi para quem chegou aí também. A Ângela, seja bem-vinda. Jane Lucas também, seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Todas as pessoas são eus da gente, né? São nossos espelhos.
E quando a gente olha para o outro, entendendo que aquilo ali também se reflete a mim, vou dar um exemplo disso. Se eu falar com uma criança, eu vou falar normal, não como uma bestalhada gugu dadá, mas a minha linguagem é diferente. Eu adapto a essa criança de alguma forma. O uso das minhas palavras, o assunto que eu vou usar. Se eu falar, sei lá, com um religioso, com um presidente. Não que eu tenha que mudar como personalidade, mas nós temos nossos eus abertos para todas esses espelhos, né? Que são muito importantes. Janeiro que está dizendo alegria, alegria, assistir a mestra. Eida, obrigada, estando aqui conosco no Brasil. Obrigada. A Sônia também entrou, beijão. Então, o que acontece? Quanto mais nós estamos para fora, né, nos comunicando com as pessoas, nós ao mesmo tempo estamos nos comunicando com nós, né, no sentido de explorar, de descobrir, de entender, de realmente, como é que eu posso dizer, crescer, porque quanto mais você experiencia o que for, mais experiência, sabedoria você tem. Quanto mais você ficar na teoria, num visor apenas, numa leitura simples, menos você se conhece, menos você não só explora, mas você, como é que eu posso explicar? Desenvolve, cresce, né? Então tem muita importância a possibilidade de que você crie possibilidades para ser muito mais do que você imagina ser, para descobrir mais desejos, porque quando você vai experienciar a vida é que você vai desejando mais, porque isso, por exemplo, é uma das coisas que está mudando no mundo. E explico por quê, mas deixa eu só dar um oi para Ana, seja bem-vinda, a Celi também, e a Irenice também, sejam bem-vindas. Então, uma das coisas que eu percebo que quando a internet veio não faz tanto tempo, se globalizou, né? A gente sabia por terceiros, a gente levava talvez um mês ou nunca soubesse de coisas que aconteciam na cidade do lado. A gente sabe coisas que acontecem no outro lado do mundo hoje. Exatamente por essa globalização, por essa questão da mídia, hoje nós temos situações de desejo que não se tinha antigamente. Porque a gente não tinha, por exemplo, uma TV ou uma internet que dizia que tem tal brinquedo, tal roupa, tal moda, tal coisa acontecendo. Então a gente não tinha nem a frustração, porque não se tinha o desejo, mas não se tinha o desejo de algo mais. Hoje se tem essa possibilidade de descoberta, de abertura, portanto de muitos desejos e portanto também muitas frustrações. Uma das coisas que está sendo estudada em relação a jovens é exatamente isso. Quando nós éramos, eu digo eu porque tenho 54, vou para 55, quando eu era criança, por exemplo, TV era uma coisa que a gente não sentava praticamente para ver. Não tinha também muitos programas, e infantis também não. Depois, quando eu fui ficando maior, é que começou a ter algumas coisas, mas assim, a TV ainda não era um grande comércio, né? A TV não estimulava tantos desejos. Porque eu me lembro de brincar no pátio mesmo, brincar na rua, fazer várias outras coisas que criança deve fazer até hoje, mas que não está fazendo. Tanto que eu tenho uma psiquiatra de Porto Alegre que ela prescreve, muitas vezes vem a criança com ansiedade, com depressão, isso, aquilo, e ela prescreve tempo de rua, tempo de brincar, pegar sol, fazer coisas. A Ângela Pinheiro Machado, que ela diz, se a criança não tiver isso, não adianta qualquer outro tipo de tratamento, porque se ela não puder ser criança, qualquer outra coisa vai ser apenas uma teoria, né? Então eu acho que é isso que a gente às vezes está se perdendo, porque apesar de toda a tecnologia nos trazer muita facilidade, de certa forma nós estamos nos aprisionando, não no nosso desejo, mas no que está sendo metralhado na gente como certo, como importante, como quase essencial ter tal coisa, tal telefone, ou computador, ou carro. Então são as pessoas que se conhecem mais que vão de alguma forma entender o que serve para elas. Então, por exemplo, um autoconhecimento é aquilo de saber o que eu gosto, né? E o que eu não gosto. Porque às vezes a gente precisa se dar conta que isso que eu não gosto, por mais que seja moda, por exemplo, não vai me sustentar, não vai me fazer bem.
Por exemplo, uma das coisas que acontecem muito são pessoas tóxicas. A live passada eu falei sobre isso, pessoas tóxicas à nossa volta, julgando o que é certo, o que é errado e querendo atenção, isso e aquilo, e que a gente muitas vezes está entrando numa jornada de se perder de alguma forma, né? Então, quando você se autoconhece, você diz, bom, isso não serve pra mim. E se você se autoconhece e sabe que não serve pra você, você também consegue dar limite. Agora, se você não conhece exatamente quais são os gatilhos, quais são os pontos que te tocam de alguma forma, vai ter quem consiga acessá-los, né? E portanto você passa a estar na mão do outro, seja esse outro a massa, seja a propaganda, seja o que for, né? Então, somos muito mais do que pensamos? Sim, porque a gente é, como eu falei, o que deseja e o que a gente não sabe que é, mas a gente é também a pessoa, a parte que decide o que o outro vai nos afetar ou não. Ah, Milene, tu tá resolvida, você não leva nada pro lado pessoal? Mentira, todo mundo tá aprendendo todo o tempo. Mas eu acredito, porque pelo que eu vejo hoje, que tem menos coisas que me afetam, que eu consigo perceber e dar. O limite eu quase sempre dei, mas assim, eu acho que eu consigo dar melhor agora. Acho que eu consigo não precisar ser tão agressiva, mas quando necessário eu ainda sou. Mas agora já não é uma coisa que eu tenho que brigar por alguma coisa. Eu vou defender meu ponto de vista, mas eu acho que está muito mais equilibrado, né? Hoje eu sou uma pessoa que consigo me expor, mesmo para as amigas que eu já encontrei, para Karina, para Heloísa, que são irmãs que a gente estava junto no fim de semana, de eu poder falar sobre mim sem sentir que eu sou menos, porque isso é uma das coisas que a gente tem muito. Todo mundo tem dor, sofrimento, dúvida, medo e tudo mais. E a gente às vezes cria capas, e a gente tá vendo isso claramente a nível das redes sociais, capas de não, tá tudo bem, não, tá tudo feliz, tudo é maravilhoso. E essas capas nos distanciam, porque a gente fica na própria dúvida que, tipo, se eu falar, não vão me amar. Na verdade, é você quem não está se amando, porque o outro, você não depende do amor do outro, você não depende de algo externo para ser feliz. Claro que é bom ser amado, claro que é bom encontrar sua tribo, mas isso não necessariamente você tem que deixar de ser você, ou de falar o que você gosta, o que você é, coisa do gênero. Nós somos esse conjunto, né? Nós somos como uma grande pizza e temos vida afetiva, sexual, deveríamos ter pelo menos, profissional, espiritual. Isso são fatias dessa pizza. Toda vez que você tira alguma, que está faltando uma das áreas importantes da sua vida, você está incompleto. E se você seguir sem esse pedaço, você vai estar manco, né? Então, o que eu quero dizer? Um processo de autoconhecimento é uma vida, mas principalmente inclui várias áreas. Tipo assim, não, mas no profissional tá tudo resolvido. Realmente, se você tem áreas que não estão resolvidas, realmente vai ter alguma que se sinta completa, porque cada uma dessas áreas da vida, ou fatias dessa pizza que você é, fazem parte de um ser todo, de um ser forte, de um ser que se auto-energiza, ou se auto-regula e tudo mais. Então, a minha ideia de passar hoje essa questão de ter trazido a frase do Leandro Carnal é sim, você pode tranquilamente ser feliz agora, quando você sente completude. E completude não é perfeição. Lembra que eu já falei que perfeito é alguma coisa feita, terminada. A gente não está terminado, a gente é uma obra e a gente está desbastando os excessos, né? E quando você começa a viver a vida que é tua vida, não o que, digamos, a sociedade diz que é a vida certa, você começa a gerar sentido, começa a gerar interesa, né? A gente estava falando hoje também, eu e a Karina, como é importante essa coisa de a gente poder viver, por exemplo, fazer uma viagem que não precisa gastar um monte de dinheiro. Até com a Jane também falei sobre isso, né? A gente falou, tipo assim, vai, planeja, faz, vive, né? É importante o viver. Algumas pessoas deixam tudo para depois, né? Então, quando eu, sei lá, ganhar na loteria, quando eu não sei o que, quando eu me aposentar,
Eu já falei isso aqui, né? Eu tenho mais de um irmão que já faleceu, mas um, por exemplo, ele estava com tudo planejado para quando ele se aposentasse, e aí descobriu um câncer e morreu, né? Assim, tipo, no ano que se aposentou. Então, quando ele ia fazer isso, acabou, né? Então, a vida é agora. Só que esse agora é todas as áreas, né? Não é só carreira, não é só família. Mulheres se perdem muito na maternidade, né? Homens na carreira. Mas a gente é todas essas fatias, a gente é tudo isso. Então, a gente precisa começar a pensar no que a gente não vê ainda. Um trabalho, um exercício que é muito legal, obrigada pelas curtidas, Karina. Um trabalho que é muito legal é quando você, não só, por exemplo, dá a nota de como está a sua vida, né? Ver como é que você lida com o processo, mas principalmente quando você define fazer algumas coisas que para agora, vamos chamar assim, né? O que eu posso ser 1% melhor? Imagina se cada dia você quiser ser 1% mulher, mulher ou melhor, quanto você vai ser num ano? Se for 1% por dia, vai ser 365% melhor. Já parou para pensar? Se fosse apenas de, sei lá, 1% ao mês, já são 12%, já é melhor do que estava. Só que as pessoas ficam deixando, não, quando eu isso, quando eu aquilo. E isso é ser você, né? Se você está se enrolando, se você está agindo, é ser você. Você está desse tamanho que você acredita que pode. Por isso, às vezes, e uma dica que eu tinha começado a falar e não tinha terminado, às vezes pedir para os amigos escreverem como você me vê, qualidades e defeitos. Eu já fiz isso há tempo atrás e foi muito legal, porque eu nem estava esperando, mas eu tive elogios das pessoas dizendo que, Milene, você é forte, você pensa que conhece, que eu nem sabia, porque na verdade eu nunca perguntei como que elas me viam, né? Então experimenta fazer isso, pega alguns amigos e diz, olha, me fala uma qualidade e um defeito, né? Uma coisa que você acha que é bom em mim, uma coisa que eu posso melhorar. Não leve pro lado pessoal no sentido, ele não gosta disso, por que ele não gosta? Não. Se você não entender, vamos dizer, o defeito, porque normalmente as pessoas brigam pelo defeito que a pessoa diz que você tem, se você não entendeu, questione, né? Ou até exemplifique, tipo assim, interessante, você disse que eu sou sovina, mas quando você precisou de dinheiro emprestado, eu emprestei, né? Então, de repente, ser sovina, que significa guardar dinheiro, pode ser uma coisa boa. Mas às vezes é interessante você nem julgar isso, mas você acatar, porque são imagens, são eus que você passa para os outros, que às vezes não é exatamente o que você gostaria. Hi, Elisa! Então, deixa eu ver, eles também tá vendo. Bom, então, a proposta hoje, deixa eu ver até que horas são. Já passou meia hora, então na verdade já estou indo pro final. Mas a proposta hoje é você se dar conta que sim, você é o que você pensa que é, né? Com todos os rótulos que você coloca para você, de mãe, filha, profissional, papapá, né? Aquela explicação teórica, você é o que deseja, porque então nos teus desejos, do que você quer e do que você não quer, você, e o que você não sabe ainda de você também. Então, quanto mais você descobrir o que você gosta, o que você não gosta, como que você pode realizar essas coisas, como elas podem trazer interesse para você, sim, vai fazer com que você saiba como lidar com todas as situações que a vida traz, porque a vida vai trazer perdas e ganhos todo o tempo. Todo o tempo você está escolhendo entre sim e não, né? E quando você define não para qualquer coisa, para comer ou não comer alguma coisa, para fazer ou não fazer alguma coisa, você está dizendo sim para alguma outra coisa. E toda vez que você diz sim para uma coisa, você está negando outra. Então todos esses sonhos não realizados são futuros que não vão acontecer, né? E pensa sobre isso. Tudo que eu não fiz para realizar um sonho é um futuro que não vai acontecer, né? Que morreu em algum momento. Então, é você se conhecendo o que te faz bem e buscando aumentar isso, entendendo o que te faz mal e procurando evitar ou não deixar que isso te contamine, que você faz diferença na sua vida, que você gera autoconhecimento e principalmente porque você gera relações que valem a pena. Porque essa história de ser o que as pessoas esperam, você nunca vai acertar, nunca vai contentar todo mundo e principalmente o infeliz é você. Porque o resto não... Sinceramente, você não faz diferença na vida dos outros. Agora, talvez o que você faça, o que você crê
e a sua energia possa fazer diferença nos outros. Mas para você ter uma energia que reverbere, que contamine, que faça bem aos outros, você tem que estar fazendo uma coisa que você quer e não uma coisa de cópia de algo ou de alguém, né? Deixa eu dar um hello, Lisa. Thank you for the beautiful one. Give a kiss for Paul too. Big hug. Então assim, eu vou encerrando a live de hoje e queria deixar para vocês um super beijo. Vou estar passeando pelo Brasil, de repente filmando algumas coisas, trazendo algumas coisas. Carnaval, se divirtam, usem camisinha, cuidem de vocês, porque é isso que é a nossa parte, né? A nossa parte é como que eu quero estar e o que eu vou fazer para que isso aconteça. Sem culpar as pessoas, se responsabilize e seja o que você quiser ser, com as consequências que vão ter, não importa a sua escolha, certo? Então um beijo, pense sobre o assunto, espero que você possa refletir numa boa e te faça bem. Beijo, beijo enorme para vocês, até a semana que vem. Lembrem que eu vou estar fazendo constelações no domingo que vem, então eu vou estar meio que na corrida, talvez muito enlouquecida, mas vou estar fazendo lives também às 6h30, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo, bom ver vocês que estavam aqui me assistindo. Tchau, tchau para vocês.